comprei semana passada. Então, pessoal, vamos lá, continuando. Então, como eu falei, retomando aí esse diagrama que a gente vai percorrer ele de muitas maneiras, beleza? Mas agora, nessa segunda parte da aula, a gente vai focar nessa parte aí do diagrama. Passagem da ideia de contagem para o conceito matemático de número natural. Eu falei que isso é uma passagem de abstração. Tá legal? Então, acho que é importante entender que é uma passagem de abstração, porque, primeiro, isso é para a gente, vamos dizer assim, entender o que é um número natural, a gente precisa fazer esse movimento mental, digamos assim, beleza? Que acontece, inclusive, na educação básica, né? Assim, os alunos do Fundamental 1, num primeiro momento, eles não associam um número a qualquer quantidade, né? Assim, então, isso é uma coisa muito relatada na psicologia cognitiva dos anos iniciais e tal. E, sobretudo, eu acho que a psicologia cognitiva é uma coisa careta, pode ser. Mas olha só. E, sobretudo, para pensar que isso não é a única possibilidade, beleza? Isso não é a única forma de pensar, tranquilo? Então, quero dizer assim, a gente usa números naturais, um objeto abstrato, para contar, mas a gente pode contar sem ter números, tranquilo? Beleza? Acho que é muito importante pensar. Então, de novo, desfazendo essa ideia de universalidade, tá? Então, para isso, eu vou começar com esse exemplo aqui. Isso aí tudo tem no meu livro, beleza? Que é esse exemplo batido do pastor de ovelhas. Tranquilo que tem, essa história sempre é contada, não sei porquê. Mas, enfim, aí eu estou usando a quantidade de pedra, né? Beleza? Super batido, aí eu botei essa história mesmo. E ela tem também no meu livro e vários outros livros. Então, qual é a história do pastor de ovelhas? Né? Que essa história, ela ilustra isso, tranquilo? Que para contar a gente não precisa de número. O que quer dizer contar? Comparar a quantidade. Eu estou usando a palavra contar querendo dizer isso, beleza, pessoal? Então, qual é essa história? Todo mundo sabe essa história, né? Assim, o pastor de ovelhas, para cada ovelha, ele associa uma pedrinha, né? Assim. Então, com isso, ele é capaz de saber quando ele leva as ovelhas para pastar, por exemplo, depois traz de volta, se nenhuma ovelha se perdeu ou se nenhuma ovelha se agregou ao seu rebanho, né? Ou seja, se a quantidade de ovelhas foi preservada. Então, nesse sentido, a gente pode interpretar que esse pastor está contando a quantidade de ovelhas. Só que para contar, ele não usa números, tranquilo? O que eu quero dizer com ele não usa números? Não usa números como nós entendemos o conceito de número hoje. Tá beleza, pessoal? Certo? Porque esse pastor de ovelhas, ele é capaz de saber se a quantidade de ovelhas do seu rebanho se preservou ou não, sem que para isso ele precise associar essa quantidade a uma palavra número. Ou seja, dizer, aqui tem 32 ovelhas, beleza? Tranquilo? Mas ele consegue saber se a quantidade se preservou ou não, beleza? E aí no livro... Essa é uma ideia antecessora aos paritinhos, isso? Aí vai fazendo o número de paritinhos. Aí eu não sei dizer se ela, historicamente, se ela é antecessora ou não, né? Porque tem esse registro dos palitinhos também, que também é uma estratégia de contagem não numérica, né? Tem aquele famoso osso de Xangô, todo mundo ouviu falar nesse osso, que é um osso, todo mundo ouviu falar não. Que é um osso super antigo mesmo, possivelmente... um osso achado na África, mas eu não sei exatamente, no livro tem uma foto, uma imagem desse osso também, mas ele é antigo da ordem de dezenas de milhares de anos, né, assim.
beleza? Do tempo onde o Homo sapiens não era a única espécie humana, beleza? E é um osso que tem esse registro, nem sei se tem aí nesse PowerPoint, talvez tenha, eu não lembro. Ele tem uns risquinhos assim, umas ranhuras, que é associado a um processo de contagem, mas é a mesma ideia das pedrinhas, né? Você vai registrando coisas para controlar a quantidade, beleza, pessoal? Eu acho que as pessoas têm 30 mil anos, uma coisa assim, agora eu não vou saber. 30 mil. 25 a 30 mil. Tem uma curiosidade aí também que a contagem, supostamente, que conseguiram decodificar ali, né, com as leituras, é que ainda parece ser uma base de sexagemal. E aí atrelam ao calendário lunar e a contagem de uma menstruação de uma mulher. Então, pode ser que a contagem tenha sido de uma mulher. Bacana, legal, isso é muito bom. O Tudão que traz no livro dele essa questão, não dá para ver muito, está muito deteriorado, mas a análise computadorizada tem diferenças entre os palitinhos e os pauzinhos, né? Então tem os maiores, tem uns que são picados, né? Que são, assim, tem uma diferenciação ali entre as combinações. Então tendo essa diferenciação já não é só uma associação como essa aí, já é algo além disso, né? A gente já pode pensar nisso como alguma forma de representação mesmo, assim. Eu vou complementar a fala dele e dizer que a Bárbara Carini, ela lançou um livro chamado História Preta das Coisas. Sim. E dentro desses são 50 invenções criadas por pessoas pretas. E uma das páginas é sobre esse osso. Ela tem alguns detalhes também dentro da perspectiva que o colega está trazendo, né? A possibilidade de ter sido mesmo uma mulher. Seria bem interessante. Todo mundo conhece, ouviu falar desse livro? Na verdade, não é só nem criados por pessoas pretas, né? Mas criados por culturas. Culturas, isso. Que são invisibilizadas, né? Assim, culturas africanas que são, que têm desenvolvimentos, usando essa palavra que eu não gosto, mas enfim, que tem coisas que são, tem várias histórias. A Bárbara Carini, para quem não conhece, é uma professora da Universidade Federal da Bahia. Nas redes sociais dela é conhecida como uma intelectual diferentona nas suas redes sociais dela. Ela é professora de Química e ela tem um trabalho em educação antirracista. E nessa questão, que é muito importante, esse livro História Preta das Coisas, é como ele fala da usurpação, né? Assim, de como os europeus e os brancos invisibilizaram coisas que foram inventadas na África subsaariana e que são tão assim sofisticadas, digamos, como as ideias europeias, que ninguém nunca ouviu falar, beleza? Porque foi escondido. Tranquilo, pessoal? Tá? Então é um livro que é fininho, inclusive. Eu recomendo a leitura, dá para ler. A invenção vem numa página, então é um resumo, algumas referências. Isso é um compêndio mesmo, para a gente se sentir provocado em buscar em outros lugares, entendeu? E coisa que pode usar em sala de aula, né? Inclusive. Beleza, pessoal? Então aqui, essa história a gente botou esse desenho aí, né, no livro, a gente escolheu cadeiras e rinocerontes, né, que poderia ser qualquer coisa, mas a gente escolheu isso para botar coisas bem diferentes, justamente para ressaltar essa ideia de abstração, essa ideia que você está associando, o que é o número 5 aí no caso? É uma propriedade abstrata que os 5 rinocerontes têm em comum com as 5 cadeiras, mas que não é nem os 5 rinocerontes nem as 5 cadeiras. Beleza? Tranquilo? E aí, como eu falei antes do intervalo, né, importante entender o número como um conceito de natureza abstrata, beleza? E também é importante entender, insistindo muito nessa ideia, que essa não é a única forma possível de contar. E ao entender o número como uma coisa abstrata, a gente está identificando os rinocerontes com as cadeiras a partir da sua quantidade. Beleza? Então fala, nesse sentido, os rinocerontes e as cadeiras são equivalentes. E outras culturas não fazem isso. Então não identificam as coisas
com base na sua quantidade. Aí, de novo, que é importante entender que não é que uma coisa é mais avançada que a outra. São maneiras diferentes de entender o mundo. Beleza? Tá? E o pastor de ovelhas, que é importante entender? Por que eu digo que ele não está usando números para contar? Primeiro porque, possivelmente, ele não tem palavras números, né? Não tem no seu idioma uma palavra que identifique as quantidades. Depois que, para a gente entender que a gente usa números como na matemática contemporânea, a ideia é esse passo de abstração, está até escrito, nesse slide aqui, ali, ó, correspondência 1 a 1. Esse passo de abstração que a gente faz para passar da contagem para o número é baseado no estabelecimento de correspondências 1 a 1. Beleza? Ou, em linguagem da matemática contemporânea, a ideia de bijeção. Tranquilo? Aí também não é para dizer que esse pastor dele sabia que é uma função, nada disso, sabe? Beleza? Quer ver se falam isso, assim, às vezes. Não, ele usava funções, ele não usava funções. A ideia de bijeção seria a associação de um elemento sem que não sobre ninguém dos dois lados, né? Mas, na verdade, é o seguinte: o pastor de ovelhas, ele está fazendo uma correspondência 1 entre dois grupos de objetos, que são as ovelhas e as pedrinhas. Mas são dois grupos de objetos particulares que esse pastor de ovelhas está usando numa situação específica. Beleza? Essa passagem de abstração que a gente faz com o conceito de número tem a ver, né, o que é demandada nessa passagem é que a gente associa quaisquer grupos de objetos. Beleza? Então não é só um caso particular das pedrinhas e das ovelhas. Tranquilo? A ideia é que o número 5, ele é uma propriedade abstrata que representa qualquer grupo de objetos que possa ser colocado em correspondência 1 a 1. Tá de boa isso, pessoal? Certo? Então não é só dois grupos de objetos como o pastor de ovelhas faz. Beleza? O número 5 representa quaisquer grupos de objetos. Poderia trocar, então, nesse caso, não sei se é objeto por elemento. Não é só coisa estática. Sim. Na verdade, sim, pode. Não é só coisa estática. Exatamente, perfeito. Beleza? Porque a gente conta coisas até não materiais, né? Tranquilo, que é muito louco também. É de novo a ideia do surf. Mas enfim. Mas eu não falei isso, mas eu estou deliberadamente evitando a palavra elemento, porque eu não quero falar de conjunto ainda. Tranquilo? Porque na verdade uma outra coisa que é importante a gente pensar que é a seguinte: hoje, vê se vocês concordam com isso, quando a gente pensa em números, a gente quase que inevitavelmente pensa em conjuntos numéricos, concorda? Beleza? Eu pelo menos penso, naturais. Só que o conceito de conjunto é muito mais recente que o conceito de número, né? O conceito de conjunto, isso eu acho uma coisa muito louca a gente pensar, que hoje a gente tem uma matemática que ela é quase toda formulada com base na teoria de conjuntos. Tranquilo? Só que a teoria de conjuntos, a ideia de conjunto, tem pouco mais de 100 anos. Tranquilo? A ideia de conjunto é do final do século XIX. E essas ideias, sobre as quais hoje nós pensamos com base na teoria de conjunto, as pessoas já pensavam nisso sem precisar pensar em conjuntos. Muito tempo antes, beleza, pessoal? E a matemática moderna tem a ver com isso, né? Uma proposta de fazer tudo na educação básica com base na teoria de conjuntos, que deu completamente errado. Professor, a gente então está associando números à quantidade. Mas, por exemplo, raiz cúbica de 7. Então, mas aí como medida, entendeu? A
a escova de 7 entra como medida, mas justamente aquela questão, uma medida que não deixa uma contagem. Mas por enquanto aqui eu estou associando números naturais com contagem. É um caso particular do que você falou, um pedaço do que você falou, entendeu? Beleza, pessoal? Tá de boa? Bom, isso aí eu já falei, isso aí é um recorte também do meu livro, que é o que quer dizer abstrair, tá? Então, abstrair, a gente usa a palavra abstrair, querendo dizer, às vezes a gente fala que uma coisa abstrata é uma coisa muito difícil, né? Mas abstrair quer dizer precisamente em matemática desconsiderar, tranquilo? Então, o conceito de número, como a gente tem na matemática de número natural, por exemplo, por enquanto, mas a mesma coisa se aplica aos outros tipos de números, tá? Pensando, por enquanto, em números naturais. O conceito de número natural, ele vem a partir da ideia de contagem por meio de uma abstração da natureza. Ficou de boa isso? Porque a gente, o que eu quero dizer que a gente abstrai a natureza? A gente, ao contar uma coisa e ao representar essa coisa por um número, como a gente entende números hoje, esse ato corresponde a desconsiderar, deixar de levar em consideração qual é a natureza daquilo que a gente está contando. Tá de boa isso? Tranquilo? Certo? Então essa é a ideia de abstrair. Tá? Inclusive, a definição de Cantor, quando a gente começar a falar de cardinalidades infinitas, falar muito de Cantor, a definição de Cantor de cardinalidade, ele falava assim, é aquilo que sobra de um conjunto quando se abstrai a ordem e a natureza dos seus elementos, né? Então você olha para um conjunto, você esquece o que constitui aquele conjunto, o que sobra, a quantidade. É isso que Cantor fala, beleza, pessoal? Tranquilo? Fez sentido isso? Talvez tenha essa frase, tem uma coisa que eu não lembro que tem nesse PowerPoint. A ideia é que é como se a gente tivesse a unidade e todos os outros fossem múltiplos dessa unidade. Sim, mas não importa o que essa unidade é, entendeu? Essa unidade pode ser qualquer coisa, beleza? Tranquilo? Tá de boa isso, pessoal? Apareceu. Então, isso aí que eu falei, vamos ver o que tem aqui. Beleza, isso aí que eu falei. Tranquilo, pessoal? Tem a ver com correspondência 1 a 1, tá? Certo? Mas eu quero destacar aqui isso que é importante. Qual é a diferença desse passo de abstração para aquilo que o pastor de ovelhas faz? Que não são dois conjuntos particulares, é a gente, esse é o passo mental, né? É a gente associar todos os conjuntos possíveis que tem 5 elementos, beleza? E assim a gente inventa na matemática contemporânea o número 5. Tá de boa? É uma surpresa que vai aparecer no próximo slide. Calma aí. Pronto, isso aí. Já te lembrando. Alguém conhece isso? Ana Paula, quer falar um pouco sobre isso? Quero falar assim. A geometria sona é um registro, Vitor, me corrige, tá, se estiver errado. É um registro de uma cultura, na minha opinião, que é passada de geração em geração. Antigamente dizia-se que só os homens poderiam praticar geometria sona. Então, o que consiste? Um familiar mais velho conversa com um familiar mais novo, usando uma caixa de areia, e ele desenha essas figuras enquanto ele conta uma história. E aí existe uma regra: as linhas não podem ser desenhadas, você não pode levantar o dedo enquanto você desenha as linhas. Você só pode levantar o dedo quando você vai botar os pontos. Né? Isso aí, isso todo mundo sabia. Isso é bem legal. Eu li nos livros do Paulo de Guerra. Aqueles mais fininhos, daquelas coleções, né? Da escola. E o que me chama a atenção? Me chama a atenção as simetrias, né? E alguns estudos que falam elementos de progressões que aparecem aí, né? E normalmente vocês podem observar que são relacionados com bichos, né? Então você conta a história de um leopardo, que aconteceu outra coisa com o leopardo. Aquelas histórias que meu pai contava uma para mim, ele transformava um peixe num tatu. Ah, é? Né? Meu pai era um peixinho, então ele desenhava um peixe, de repente o peixe virava um tatu.
Eu não tenho mais isso. Na época a gente não tinha celular com câmera, né? Para fotografar essas coisas. Mas me lembra muito das histórias que meu pai me contava. E vou aproveitar para fazer meu hobby, né? Vocês já repararam que eu sou uma pessoa bem na vibe das mulheres pretas. Nós, matemáticas pretas, negras, brasileiras, criamos um símbolo nosso, que é uma logo nossa, em que a gente tem o rosto de uma mulher preta e na cabeça tem uma coroa desenhada de geometria sônica. Então, o que a gente fala dentro da filosofia africana? O nosso olhar é regido pela nossa ancestralidade, né? Então, essa contação de história é um legado ancestral sul-africano, né? Algumas pessoas falam que é norte Sudáfrica, outras pessoas falam que é mais para oeste, eu não sei direito, porque cada um fala uma coisa. Mas como o Paulo Guedes é sul-africano, a gente acha que está por ali, mas talvez não. E dentro dessa escrita, a gente criou uma licença nossa de sermos mulheres para falarmos da geometria sônica. Mas a bibliografia diz que é uma coisa mais masculina, mas é isso. E tem propriedades ali, numéricas, propriedades geométricas, muito exploradas. O Paulo Guedes foi um pouquinho criticado quando ele meio que pegou as informações que estão ali e transformou numa PA, numa PG, né? Disseram que ele estava meio que endurecendo uma coisa que não era para ser endurecida. Então, eu compacto com essa crítica, eu vou explicar por quê. Todo mundo ouviu falar do Paulo Guedes, é um cara que é um precursor da etnomatemática, assim. Na verdade, a crítica que eu vou fazer é uma crítica à etnomatemática, né, na verdade. Porque eu acho que Paulus, com S, Guedes, G-E-R, Guedes. G-U-E-R-D-S. Paulus Guedes, assim. Mas ele trabalhou a maior parte do tempo em Moçambique, né, se não me engano. Foi, mas acho que ele é na África do Sul. Acho que sim. Enfim, ele é um homem branco, mas ele trabalhou com essa identificação da matemática em culturas africanas, beleza? Mas a minha crítica é o seguinte, eu trouxe esse exemplo, né, dessas figuras, como a Ana Paula falou muito bem, para querer dizer o seguinte, tá? Que são coisas, porque eles vão usando esses pontinhos que tem uma disposição que a gente poderia dizer que é uma disposição geométrica, mas é a gente que está dizendo isso, são eles que estão dizendo, aí que tá. E que é um tipo de contagem, né, que eles estão marcando essas bolinhas, mas eles estão usando isso que eu acho que é bacana pensar, com um propósito completamente diferente, que é contar histórias. Na verdade, essa numa prática que era uma prática de contar histórias, não é para controlar a quantidade, nada disso, beleza? Mas a crítica que eu faço, não é a etnomatemática, mas é algumas formas de usar a etnomatemática, que é o seguinte, que eu acho que a gente, a meu ver, a gente não pode chamar isso de matemática nem de geometria, tá? Por quê? E ao falar isso, eu não estou desqualificando essa cultura, ao contrário, né? Eu acho que ao chamar isso de matemática e geometria, que é uma forma de desqualificar, beleza? Porque isso aí, quando a gente chama de matemática, eu acho que é como se a gente estivesse querendo identificar essas práticas culturais desse povo com aquilo que a gente chama de matemática hoje, como se essa identificação atribuísse valor àquela cultura. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer? Beleza? Mas eles não estão nem aí. Quer dizer, essas divisões sobre o que é matemática e o que não é matemática é uma divisão nossa. Beleza? E essa cultura ela já tem valor por si só. Não precisa chegar um homem branco e dizer, isso é matemática para isso ter valor. Essa é a minha crítica, fez sentido? Beleza? Todo mundo. De certa forma você não quer colonizar. Exato. Para mim isso é uma prática colonial. Né? Você dizer, não, isso é igual tipo, cerâmica marajoara. Falar, aqui tem um triângulo congruente. O cara que fez aquela, você não está nem aí se o triângulo é congruente. Mas, a cerâmica já tem valor. Não precisa chegar eu lá e dizer que é um triângulo congruente. É como se a matemática, ou especificamente a geometria, fosse uma chancela de qualidade. Exatamente, uma chancela de
sofisticação intelectual, né, em algum sentido, beleza? Porque precisa considerar que é um conhecimento também europeu para ter... Quer dizer, você, em vez de pensar no que a gente pode aprender com essa prática a partir da própria prática, a gente quer identificar isso como conhecimento europeu. Deveria ser ao contrário do movimento, entendeu? Justamente para, eu trago isso aqui, justamente para de novo desestabilizar essa ideia de universalidade do conhecimento europeu. Beleza? Essa é a minha posição. Tranquilo, pessoal? Fez sentido isso? Tá, então isso aí ainda é sobre isso. Bom, esse exemplo aí eu acho que eu falei na aula passada, né, do quilo de arroz, né? Tranquilo? Bom, aí... Bom, isso aqui também já falei muito. Agora vamos começar a falar de sistemas de numeração, beleza? Tranquilo? E aí, só fazer também um alerta, que tipo assim, eu adoro isso aí, tá? Eu fico viajando nisso, então se eu viajar muito, vocês podem cortar. Mas, bom, só uma coisa também que eu esqueci de falar no começo, que é o seguinte. Eu falei que eu ia seguir uma ordem diferente daqueles PowerPoints que tem lá. Eu sempre sigo uma ordem diferente, assim, quer dizer, nunca sigo a mesma ordem, né? Quando eu dou uma disciplina. Mas assim, repara que a gente está falando aqui de algumas ideias que tem a ver com o conceito matemático de número como a gente entende hoje. Tranquilo? Beleza? A gente não está falando ainda da formalização dessas ideias. Tranquilo? Na verdade, a gente vai falar ainda sobre essa formalização. A formalização da ideia de número natural na matemática contemporânea é por meio dos axiomas de Peano. Tá legal? A gente vai falar de axiomas de Peano. Tranquilo? Mas por que a gente está falando das ideias? Das ideias antes da formalização? É para quebrar essa ordem de propósito. Porque sempre não, mas em geral, nas disciplinas de matemática de educação superior, a gente começa com a formalização. Tranquilo? É ou não é? A gente começa assim, axioma, ou então definição, nas disciplinas de análise, álgebra, geometria diferencial, na universidade, não é quase sempre assim. Tranquilo? E eu acho que isso é muito grave para a formação de professores, porque isso passa uma ideia da matemática que é profundamente equivocada, que é a ideia de que a formalização inventa as ideias, que a definição inventa as ideias. A gente falou disso na aula passada também, beleza? Que a ideia que é assim, alguém vislumbrou a definição ou os axiomas, alguém muito inteligente, né? Vislumbrou, aí ele percebeu, não, a definição é isso, né? Derivada é limite com h tendendo a zero de fx mais h e tal. É como se o Leibniz ou o Newton tivesse um dia acordado, tem aquela história que é muito representativa disso da maçã, né? Que é muito assim, ele estava debaixo da árvore, caiu uma maçã e ele falou, agora entendi tudo. Entendeu? Essa ideia, essa história é a essência dessa narrativa errada da matemática e da ciência, né? Então, como se as definições, como se as ideias viessem das definições, beleza? Então, eu estou começando com ideias que têm a ver com a maneira como a gente define número, como a gente formaliza números naturais hoje, tá? E as definições e a formalização, elas tentam capturar e descrever as ideias, beleza? As ideias não vêm da definição. No caso de número natural, isso é muito evidente, porque a formalização de números naturais é do começo do século XX, né? Que chama de Peano, não lembro o ano, mas 1900 e pouco. E obviamente já se trabalhava números naturais muito antes disso, beleza? Mas a forma como a matemática é ensinada hoje passa essa ideia. Começa com definição, depois vai teoremas, etc, né? Então até isso, como a gente também falou na aula passada, que primeiro vem as definições, depois vem os teoremas. Historicamente, quase sempre é o contrário, para não dizer sempre, beleza? Certo? Que não é assim, essa que é a narrativa
a meu ver, muito ruim, né? Que é assim, alguém descobre as definições, aí como se por mágica um monte de teoremas dão certinho para aquela definição, né? Na verdade é o contrário, as definições, em geral, vem uma busca de condições para que determinados teoremas valham, ou seja, a gente quer, na verdade, como se a matemática, se pensa na matemática historicamente assim, as pessoas querem que certos teoremas valham. Aí assim, quais são as definições que eu tenho que ter para que aqueles teoremas valham? Beleza, pessoal? Tá? Então, como a matemática é inventada. Aí é claro que, uma vez que isso acontece, né, isso leva a coisas surpreendentes também. Beleza? Coisas que as pessoas não esperavam. Mas as definições vêm de uma busca para que certas coisas que nós queremos que valham. Tá legal, pessoal? Certo? Então, enfim, tudo isso eu estou dizendo para dizer que nessa disciplina eu estou falando das ideias e depois a gente vai falar da formalização das ideias. Tranquilo? Tá? Bom, aí vamos lá. Falar de sistema de numeração, aí é só essa nomenclatura que eu também não acho que é muito importante, mas é só porque a gente vai falar disso agora, então é só para a gente combinar um pouco essa nomenclatura, né? Num sistema de numeração, beleza? Que a gente chama de algarismo? É cada símbolo, beleza? Às vezes tem autores que usam a palavra algarismo só para falar do sistema indo-arábico, mas outros que não. Eu estou usando a palavra algarismo, como a gente vai falar de vários sistemas de numeração, para falar de cada símbolo usado em cada sistema de numeração. Beleza, pessoal? E numeral é como se fosse assim, numeral e número, como se numeral é a palavra, é a escrita, e número é o significado da palavra. Então, numeral é, por exemplo, hoje a gente usa o sistema indo-arábico, mas em certas situações a gente usa também o sistema romano, beleza? Então, hoje a gente usa isso aqui, quer dizer, na verdade, vou botar outro aqui. Pronto. Isso aqui são numerais diferentes que representam o mesmo número, beleza? E cada coisa dessa é um algarismo. Então a analogia assim, como se o algarismo fossem as letras, os numerais das palavras e os números do significado, a grosso modo, beleza? Mas como eu disse, isso não é muito importante, só porque a gente vai usar essa nomenclatura aí. Tranquilo? Bom, e aí tem alguns exemplos importantes. O ponto que eu quero chegar, a gente não vai ficar falando vários detalhes de sistemas de numeração diferentes, tá? Mas o ponto que eu quero chegar aqui, já dando um pouco de spoiler, é a gente pensar em sistemas de numeração posicionais e não posicionais. Tranquilo, pessoal? Certo? Todo mundo sabe o que isso quer dizer, né? Bom, e aí, alguns exemplos importantes, a numeração mesopotâmia, né, que é até onde se conhece, são os primeiros registros numéricos, né, assim, sistemáticos, até onde se sabe. Aí tem essa discussão, coisas mais antigas, né, do osso de Xangô e tal, mas os chamados tabletes mesopotâmicos, que é aquela escrita cuneiforme, todo mundo mais ou menos ouviu falar nisso, né? Tranquilo? É o primeiro registro histórico de um sistema de numeração sistemático, tá? Importante dizer também que Mesopotâmia não é o nome de um povo, tá? Mesopotâmia é o nome de uma região, né? Que foi habitada, aquela região onde hoje é o Iraque, né? Ali mais ou menos, que foi habitada por diversas culturas diferentes ao longo de vários séculos, né? Assim, por volta a partir do ano 4000 antes da Era Comum. Então, babilônios, assírios, vários lá, que aí eu não sei também, e são culturas, inclusive, que têm troncos linguísticos diferentes, beleza? Tem línguas
que dessa região, línguas antigas dessa região, que estão no mesmo tronco linguístico do árabe contemporâneo, e tem línguas que estão no outro tronco linguístico que não tem nenhuma relação, que vem de outra origem e que se perderam, né? Que não deixaram representantes hoje, né? Assim. Porém, como essas culturas, que eram muito diferentes, habitaram a mesma região, elas tiveram intercâmbios culturais em alguma medida. E a numeração é um deles, beleza? Então a gente tem, em várias culturas dessas, esses sistemas de numeração mesopotâmicos, que são, como também vocês já devem ter ouvido falar, sistemas de numeração de base 60, beleza? Daqui a pouco vai aparecer os algarismos, tranquilo? Todo mundo já ouviu falar nisso em alguma medida, né? Sim. Bom, aí isso é bacana, interessante, porque são essas pecinhas ali, são anteriores ao registro numérico nas tábuas, nos tabletes, com a escrita cuneiforme, né? Assim. Então, essas pecinhas em inglês são chamadas tokens, que a tradução seria mais ou menos fichas, né? Assim. Que eram pecinhas usadas para contar coisas. E aí também tem essa questão meio como as pedrinhas, né? Assim, que o formato, um é um cone, outro é uma bolinha, que eram usadas para contar coisas diferentes também. E depois tem isso aqui que são os invólucros. Aí tem uma coisa interessante, que os invólucros eram uma bola de barro que eles botavam pecinhas dentro. Aí depois tem um momento que começam a aparecer invólucros sem as pecinhas dentro, né? Que já é uma ideia de representação. Que tipo assim, como eles usavam um invólucro, em geral, para botar 60 pecinhas dentro, então o invólucro representa 60 pecinhas. Aí você pode fazer isso só usando o invólucro sem ter a pecinha dentro. Então isso é um pouco a origem nessas culturas dos primeiros registros numéricos. Tá beleza, pessoal? Quer falar? Tá. Tranquilo? Beleza? Vocês devem ter visto isso na disciplina de história também. Ah, não, tá tendo agora. Disciplina de história, do PEMAS. Ele já falou alguma coisa sobre isso? Não. Mas vai falar. Não, mas também tem evolução. Evolução. Isso. Fala disso, né? Também. Beleza. Vocês fizeram com quem a evolução? Então, ele falou disso, né? Então, vocês ouviram falar disso que eu estou falando, né? Beleza? Enfim, aí tem isso aí, esses sistemas de numeração, um monte de coisas importantes. Então, a gente pode pensar, todo mundo sabe como funciona o sistema de numeração, né? Então, é como se a gente pode pensar assim, como se a gente tivesse, digamos assim, algarismos de primeira ordem e algarismos de segunda ordem, né? Porque os algarismos de primeira ordem eram aqueles ali, o 1 e o 10. Depois eles combinaram esses algarismos num sistema aditivo, beleza? Aditivo porque era só justapor esses algarismos. Então, por exemplo, esse número aqui, esse aqui, 12, beleza? Era 1, 10 e 2, 2. Então, aditivo, assim como o sistema egípcio, né? Que também é um sistema aditivo que vai aparecer aí depois, que simplesmente você soma os algarismos para dar o resultado que aquele número expressa, beleza? Só que eles usavam esses algarismos, esse esquema aditivo, para formar os algarismos de 1 a 59, tá? E aí, esses algarismos de 1 a 59 eram usados agora como num esquema posicional para representar os números maiores ou iguais a 60. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Bom. Quando chegava nos 60 já era outra coisa. Então. Aí tem uma observação importante que é o seguinte: na maior parte da sua história, os povos mesopotâmicos não tinham símbolo para o zero. Depois, em algum momento, alguns tiveram, mas na maior parte
da história, eles não tinham um símbolo para o 0. Aí, o que acontece? O 60 é o mesmo símbolo para o 1. Tranquilo? Por quê? O que acontece? Quando a gente tem um sistema de numeração posicional, se a gente não tem o 0, esse sistema se torna ambíguo. Beleza? Tranquilo? Por quê? Num sistema posicional, o 0 serve para representar a ausência de um agrupamento. Tá de boa, pessoal? O 0 algarismo. Tranquilo? Porque também é diferente. O 0 algarismo e o 0 número. Tranquilo? Certo? Porque o 0 número já é outra coisa, que é entender a ausência como uma quantidade. O 0 algarismo é para representar uma ordem que é pulada. É outra coisa, beleza, pessoal? Tá? Bom, aqui, nesse sistema mesopotâmico, eles não tinham o 0 algarismo. Tranquilo? Então, esse símbolo, quer dizer, quando a gente escreve no sistema invarável, o que significa isso aqui? Significa 3 dezenas, concorda? 3 grupos de 10. Como a gente sabe que é 3 dezenas e não 3 centenas? Porque para representar 3 centenas, a gente faria isso. Beleza? Então esse é o papel do 0. Tranquilo? Como nessa numeração mesopotâmica não tinha um 0, não dá para saber se esse negócio aqui é um grupo de 60 ou uma unidade. Ou poderia ser um grupo de 60 ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Bom, aí o que eu acho que é importante pensar sobre isso é o seguinte. A princípio, quando a gente olha para essa característica da numeração mesopotâmica, a gente tende a pensar, esse é o grande exercício de desaprendizagem, tá, que a gente tem que fazer. A gente tende a pensar nessa característica como uma limitação desse sistema. Todo mundo concorda? Como se fosse assim, então era um sistema menos avançado do que o nosso. Tranquilo? Aí, vou contar uma historinha também. Uma vez eu fiz essa pergunta pro Carlos Gonçalves, que é um professor da USP, que é especialista em Mesopotâmia, né? Ele é um assiriologista, né, que se chama, que é especialista nessa matemática mesopotâmica. Aí eu falei isso. Então isso quer dizer que eles eram mais limitados. Assim, fiz uma pergunta, basicamente perguntando isso. Aí ele falou, não necessariamente, porque na verdade, o que acontece? Nos tabletes mesopotâmicos, os números, eles sempre eram contextualizados. Eles sempre apareciam assim, dentro de algum problema. Então você identificava se era 1 ou 60 pelo problema. Então, de novo, não é que eles não tinham o 0 porque eles eram menos inteligentes. Outra maneira de interpretar a ausência do 0 é que eles não tinham 0 porque eles não precisavam. Porque a prática social na qual eles usavam esse sistema de numeração era diferente da nossa. Beleza? Então, esse é o exercício de desaprendizagem. Beleza, pessoal? Tranquilo? Fez sentido isso? Tá? Então, sempre você entendia pelo que estava escrito ali no tablet. Enfim, algumas só essas observações importantes. Aí tem uma representação de um número. Quando você de novo que número é esse, né? Isso pode ser várias coisas. Bom, e aí tem esse que eu gosto muito de falar, que é outro exemplo fácil. Quem estava aqui na dúvida de como representar os números, quem estava aqui matutando. Volta um slide frente, por favor. Esse ou o anterior? Esse aí, você não então, produto das coisas. Então, esse aqui. Então, como é que a gente representa os números no sistema invarável? Com agrupamentos de 10 em 10. Beleza? Aí era com agrupamentos de 60 em 60. Tranquilo? Então, por exemplo, vai aparecer os maias depois, que é o mesmo esquema.
Nossa, é difícil apagar esse quadro. Mas aí a pergunta ali depende, não é? Então, é isso que eu estou falando. A pergunta depende Só do pelo contexto. símbolo abstratamente não dá para saber que número é esse. Dá para saber pelo problema Aham. que o número na Mesopotâmia sempre aparecia dentro de um enunciado. Então, isso também não é uma coisa que a gente possa afirmar. Isso é uma hipótese arqueológica, né? Assim, que eles conheciam o valor do número pelo enunciado, não pelo número, não pelo símbolo em si. Essa foi a resposta que esse cara me deu, né? O Carlos, entendeu? Mas só para entender como é que eles representavam o número. Quando a gente escreve, sei lá, 365, no nosso sistema ainda árabe, que também é um sistema decimal, o que isso quer dizer? 3... Beleza? É isso que isso aí quer dizer, tranquilo? Então, esse 6 que está aqui, ele representa 6 grupos de 10. Tranquilo? Esse 3 que está aqui, ele representa 3 grupos de 10. Beleza? Tranquilo? Tá de boa? Certo? Que são grupos de 100. Tá? Peraí, deixa eu ver se tem um desenho aqui. Calma aí. Isso aí é na base 4, né? Ele representa os sistemas posicionais, beleza, pessoal? Tá? Então, a gente tem essa quantidade de bolinhas aí, concorda? Tá? O primeiro passo que a gente faz é agrupar essas bolinhas de 4 em 4. Tá? Esse é o esquema do sistema de numeração posicional, tá de boa? A gente agrupa essas bolinhas de 4 em 4, tá certo? Tranquilo? Então a gente forma 9 grupos de 4 e sobram 3 bolinhas. Beleza? Que é o que está escrito ali. Só que a gente observa que esses grupos de 4, eles podem ser agrupados de 4 em 4 de novo. Então, a gente faz o segundo agrupamento. Então, a gente pega os grupos de 4 e agrupa de 4 em 4. Então, a gente tem agrupamento de segunda ordem. Beleza? Que na nossa base 10 seriam grupos de 100. Na base 4 são grupos de 16. Tá de boa isso? Certo? E aí a gente escreve esse número assim, ó. A gente tem 2 grupos de 16, um grupo de 4 e 3 unidades. Então, na base 4, aí são essas divisões, né, que representam isso, que esse algoritmo da divisão é um método, né, de conversão. Então, fica 2, 1, 3 na base 4. Beleza? Fala. Tem uma curiosidade, eu não tenho essa bibliografia. Existe alguma bibliografia que justifique a escrita mesopotâmica ser contada de 60 em 60? Existe. Vou falar sobre isso agora. Tá. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Então, voltando lá à Mesopotâmia. Calma aí. Uma forma bem intuitiva de explicar bases na época. Isso. Então, aqui, ó, o que acontece? A gente tinha esse símbolo, esse algarismo aqui, que é 31, que eu estou chamando de um algarismo de segunda ordem, porque ele é uma junção aditiva dos algarismos básicos, que são o 1 e o 10, beleza? Então, a gente tem aqui o algarismo 31, e aqui esse algarismo, que tem 4, 10 aqui e 8 unidades, beleza? Tranquilo? Esse 48. Só que esse 48, ele representa unidades, e esse 31, ele representa o primeiro agrupamento, só que é um agrupamento de 60. Beleza? Tranquilo? Certo? Tá? Identifica isso Pela posição. Pelo espaço.
Aí isso era meio dúbio também, não era muito, mas seria pelo espaço, tranquilo? Certo? Nos maias tem vezes que isso é muito confuso, porque nos maias era vertical. Vou botar em seguida. Mas assim, onde termina onde começa o outro é meio confuso mesmo, tá? Mas é pela posição, por isso que é posicional. Tranquilo? Um está de um lado, um está à esquerda, outro está à direita. Beleza, pessoal? Tá? Bom, e aí nos maias é a mesma coisa, só que é de base os algarismos são 1 e 5, aí os maias tem o 0 também, o algarismo do 0, e tem e a combinação disso são, eles formam uma base 20, que é essencialmente base 20, eu vou explicar por que essencialmente, mas vamos pensar que base 20, assim, no primeiro momento, para simplificar, tá? Então, eles formam esses algarismos aqui de 1 a 19, beleza? E aí, esses algarismos de 1 a 19 vão formar um sistema posicional de base 20. Tá de boa isso? Tranquilo? Então, vamos lá. Aí, tem esse número aí, é o que eu estava falando para a Monique. Depende da posição, tá? Então, os maias escreviam verticalmente. Beleza? Tá? Então, o de baixo, justamente, onde termina um algarismo e onde começa o outro, é dado um pouco pelo espaçamento. Aqueles que estão mais coladinhos e aqueles que estão mais separados. Beleza? Então, escrever aqui. Então, esse de baixo é 8. Beleza? O outro é 15. Tranquilo? E o outro é 4. Tranquilo? Só que, da mesma forma que acontece no nosso sistema indo-arábico, esses símbolos aqui têm um valor posicional. Tem um valor que depende da posição. Tá? Então, esse 8 é 8 unidades mesmo. Tranquilo? Esse 15 é o... Fala. Mas o da Mesopotâmia tem uma questão posicional aí, que está à esquerda. Está à direita. Isso, exatamente. Também é posicional. Também é posicional. E o maia também é posicional, porque o que quer dizer posicional? O valor do símbolo depende da posição. Tranquilo? Então, olha só. Esse aqui é 15, mas ele está na segunda posição. A segunda posição é a posição do primeiro agrupamento. Então, o que esse 15 aqui registra? Ele registra 15 grupos de 60. De 20, desculpa, exatamente. Então, ele seria 15 vezes 20 unidades. Beleza? Tranquilo? E esse aqui vai representar o segundo agrupamento, que é grupos de 60. Beleza? Tranquilo? Então seria de 60 não, de 20. Então seria 20 ao quadrado. Beleza? Aí se eles quisessem, por exemplo, representar, eles tinham isso, por exemplo, só o 4 de cima, sem nada de baixo, nada de baixo. Aí seria o 0, porque eles têm o 0, Então eles tinham isso aqui, ó. Tranquilo? Certo? Como é que o outro representa agrupamento se não tem um 0? Então, é isso que eu estava falando, ele é ambíguo. Do outro, eu nunca sei se um algarismo ele representa uma unidade ou um grupo de unidades, entendeu? Precisa sempre de um problema. Hã? Precisa de uma situação problema. Ele precisa de um enunciado, ele precisa de um... Entendeu? Agora, nos mais não tinha isso. Beleza? Hã? Exatamente. Eu acho que, eu gosto de falar assim, entra o aspecto de desejo. Entendeu? Que eles não... Tranquilo, pessoal? Tá?
Bom, aí os maias, uma coisa também que é interessante, na verdade duas coisas são interessantes. Assim. Uma coisa que é interessante é o seguinte, esse símbolo para o zero, que representa o algarismo zero, esse número aqui seria 400, beleza, pessoal? Tranquilo? Porque aqui eu tenho 4 grupos de 20 ao quadrado, beleza? É 400 porque a base é 20. Então, na base 10 seria dezenas e centenas. Aqui seria grupos de 20 ao quadrado. Tá de boa isso? Sim. Beleza? A gente completando seria 1.600. Não, aqui seria 400 mesmo. Não é 4 vezes 400? Hã? Não são 4 unidades? Na sequência. Tá certo. Desculpa, foi mal. Isso mesmo, tem razão. 4 vezes 400, isso. Beleza? Mas eu estou dizendo o seguinte, esses aqui são grupos de 20, esses aqui são grupos de 400. Porque esses aqui são grupos de grupos, são grupos de segunda ordem. A próxima posição representaria grupos de 20 ao cubo. Tá de boa? Então aqui é 1.600, beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Bom, aí uma característica interessante da numeração maia é que esse símbolo para o zero, em algumas situações ele era usado símbolos semelhantes a esse para representar algo que a gente poderia identificar como universo, assim, o firmamento, o céu, etc. Beleza? E isso tem a ver com uma característica de muitas culturas desse território que hoje se chama América, pré-coloniais, que é a seguinte. Vocês já ouviram falar aquele filme bem idiota, né, do 2012, né? Que é o negócio do fim do mundo, não sei o quê. Que, na verdade, esse filme, essa ideia, né, do fim do mundo maia, ele representa, na verdade, uma característica, vamos dizer assim, da filosofia dos maias, que era a ideia de entender a natureza a partir de ciclos. Beleza? Certo? Então isso tem a ver com o zero representar o universo. Então, tipo assim, o fim era o começo. Beleza? Isso é uma característica importante da cultura maia que aparecia no sistema de numeração. Beleza, pessoal? Não sei se já viram um calendário maia. Tinha os calendários maia que eram umas engrenagens assim. Então, tipo, é um ciclo dentro do outro. Beleza, pessoal? Não sei se alguém já viu isso. Não sei se tem aí. Acho que não tem isso agora. Beleza, pessoal? Mas essa a ideia de entender a natureza como ciclos tem a ver com uma outra característica dessas filosofias de muitos povos pré-coloniais no continente americano, que é bem importante, que eles tinham como referência de sentido de mundo o movimento e não a estabilidade, como a gente tem hoje. A nossa referência na estabilidade tem toda uma consequência em como a gente entende a física, por exemplo. Beleza? Então como é que é a nossa, como é que é a física como área como ciência, né? Como é que a física procura entender o universo? A física procura entender uma teoria que explique o universo de forma definitiva. Tranquilo? Então, tem coisas na física que é assim: a matéria escura faz o universo, mantém as galáxias juntas. Ou a energia escura faz a expansão do universo acelerar. Beleza? Isso tem a ver com uma visão de universo que é calcada na estabilidade, ou seja, que existe uma teoria matemática que explica o universo de forma uniforme no espaço e no tempo. Então existem leis matemáticas que explicam o universo em qualquer lugar e em qualquer instante. Tranquilo? Essas culturas tinham uma visão de universo calcada no movimento, que quer dizer o seguinte: não é só que o universo está se movimentando, mas que a própria explicação de universo se movimenta. Eu acho isso muito bonito. E a gente tem uma ideia que a nossa explicação de mundo é estática.
Beleza? A gente quer uma explicação única no mundo. Beleza? Isso aparece nesse sistema de numeração. Beleza? Então, por que eu estou falando isso? Porque, de novo, para quebrar a universalidade, tá? Então, a gente tem que pensar que essas formas de explicar o universo, de explicar o mundo, são muito diferentes e tem a ver com as práticas. Não é assim que isso aqui é a mesma ideia de número que a gente tem hoje. É outra ideia de quantificação, assim como a cultura sona é outra ideia, porque elas não vêm das mesmas práticas, não vêm das mesmas referências e elas não buscam as mesmas explicações. Beleza, pessoal? Essa é a moral da história dessa parte. Tranquilo? Certo? Bom, tá fazendo sentido isso? Tá. Então, olha só, uma outra... deixa eu falar do negócio da base 60, né? Que a Ana Paula perguntou. Então, tem algumas hipóteses para isso também, né? A principal delas é que, a gente vai falar disso mais para frente também, é o seguinte, alguns povos maias não, mesopotâmicos, eles representavam também frações, digamos assim, números não inteiros, no sistema de numeração deles lá de base 60, beleza? Aí, na verdade, quando a gente representa números não inteiros, né, assim, num sistema de numeração de base 60, ele tem vantagens na base 10, que é o seguinte: 60 tem mais divisores, beleza? Especificamente o 3, tranquilo? Como 60 tem mais divisores, digamos assim, ele tem menos dízimas periódicas, tranquilo? Isso aparece, então essa é uma vantagem de usar a base 60, né? Assim, isso aparece até hoje, né? Porque hoje a gente usa a base 60 para representar tempo, né? Para representar a contagem de tempo, né? Então, por que a hora tem 60 minutos? Tranquilo? A hora tendo 60 minutos, se a gente representar 1/3 de hora, é o quê? Quanto é 1/3 de hora? 20 minutos. Se a hora tivesse 60, tivesse 100 minutos, 1/3 de hora seria uma dízima periódica. Entendeu? Beleza? Então, quando a gente tem um sistema de numeração, a gente vai falar disso mais pra frente, e como eu disse, eu viajo nisso, eu adoro isso, que é escrever pi na base 7, a gente vai fazer isso. Beleza? Uma vez, Vitor, eu não sei onde foi que eu li, porque na verdade são hipóteses, né? Eu li uma vez que, por exemplo, base 12. A gente conta as falanges dos dedos, você sabia disso? Você conta as falanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Aí alguém disse que era 12 vezes 5. Chegava no 60. Não sei se isso pode fazer sentido. Eu entendo o porquê de 60, mas por causa das subdivisões. Mas de onde 60? Poderia ter alguém 60 por 120. Poderia, né? sim. Pois é. Não, 20, aí, são os dedos eu da já mão. ouvi falar nisso também, pode ser. 10, né? A base 5. 4, porque você usa esses 4, Sim. esse aqui serve para apontar, sabe? Eu viajei nisso, mas essa coisa do 5 e 12 eu não lembro onde eu li. Então, justamente, não precisava ser o 60. O 60 tem vantagem em relação ao 10, quando a gente representa na base 60 também subdivisões na unidade. Beleza? Que é isso, esse exemplo da hora que eu dei. Só que não é só o 60, poderia ser o 120. É porque que é o 60? É porque eu não sei se isso que eu falei do 5 vezes 12 é uma verdade. É. Não sei. Foi o que eu te falei, não tem bibliografia aqui. Sim. Justifique. Mas faz todo sentido, né? Subdivisões, senão, como é que a gente divide por 12? Então, mas um motivo que certamente tem a ver com esse é as subdivisões. Agora poderia ser o 12. Por que é o 60 não o 12, eu não sei também. Entendeu? Porque o 12 também funcionaria para isso, beleza? A base 10 só serve Só 2 e 5. 2 e 5, exatamente. Qualquer coisa fora disso formaliza. Exatamente. Isso é um pouco de spoiler, que a gente, mais pra frente a gente ia falar sobre isso, mas já que esse assunto surgiu, exatamente isso. Quais são as frações que geram dízimas periódicas na base 10? São todas aquelas, quer dizer, as que não formam dízimas periódicas. São aquelas cujo denominador só tem 2 e 5 como fatores primos. Beleza? Tranquilo?
Então, por exemplo, 1 sobre 50 não é representação finita. Qualquer coisa que tenha outro fator primo, 1/12 é dízima. Na base 12 ou na base 60 pode ter 2, 3 e 5. Então isso facilita algumas coisas. Beleza, pessoal? Deixa eu ver que horas são. Tá. Bom, outra característica do sistema Maia, que é o seguinte, eu falei agora há pouco que o sistema Maia era essencialmente de base 20. Porque ele não era, ele tinha uma coisa que num primeiro momento pode parecer muito esquisita, tá? Eu vou falar o que é, que é o seguinte. Quando a gente tem um sistema de base 10, eu vou agrupando sempre de 10 em 10, beleza? Tá, então, na verdade, isso que está escrito aqui, e que eu escrevi aqui, que eu vou até apagar, isso não é totalmente fiel à representação Maia, tá? Vou dizer por quê. Então, na verdade, esse número não era 1600 não, era outro número. Calma aí, que eu já vou dizer por quê. Mas é que eu uso essa estratégia mesmo. Olha só, mas vamos lá. Isso pode parecer muito esquisito, que eu vou falar agora, mas tem um motivo, esse motivo já é mais documentado e que é um motivo muito bacana, que é o seguinte. Quando a gente usa, por exemplo, base 10, o que quer dizer? Eu vou agrupando sempre de 10 em 10. Então, os primeiros agrupamentos são grupos de 10, depois a próxima etapa de agrupamentos que eu faço são grupos de 100, depois a etapa seguinte são grupos de 1000, todo mundo concorda com isso? Se eu for fazer a mesma coisa na base 20, o primeiro agrupamento são grupos de 20, então aqui eu tenho 0 vezes 20, concorda? Aqui eu tenho 0 unidades, aqui eu tenho 0 vezes 20. Aí, na próxima etapa, eu vou agrupar novamente de 20 em 20, concorda? Fazendo analogamente. Então, isso aqui é 1 vezes 20 ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Então, esse número aqui, na numeração Maia, seria 400. Beleza? Só que eles faziam o seguinte, a primeira etapa de agrupamento era de 20 em 20 e a segunda etapa de agrupamento era de 18 em 18. Então, já vou falar por quê. Calma. Já vou falar por quê. Então, aqui era de 20 em 20. Então, aqui não eram 20 grupos de 20 unidades. Eram 18 grupos de 20 unidades. Então, esse agrupamento não era de 20 ao quadrado, era de 20 vezes 18. E aí, daqui para cima, voltava a ser de 20 em 20. Tá legal? Todo mundo entendeu? Eu já vou falar por quê, tá? Tem um motivo muito legal para isso. Calma. Mas todo mundo entendeu por que é 20 vezes 18? Porque não é o motivo, não. Porque matematicamente. 20 vezes 20 sai do 18, você entendeu? Isso. Né? Mas então, nesse esquema, quer dizer, é um sistema de numeração posicional, mas que não tinha uma base uniforme. Então ali embaixo era 0 vezes 18? Não, aqui era 0 mesmo, até aqui normal. Entendeu? Beleza? Então aqui eles tinham grupos de 20. Aí depois, qual seria o esperado na próxima etapa? Eles pegarem esses grupos de 20 e juntarem 20 grupos de 20. Só que em vez de juntar 20 grupos de 20, eles juntavam 18 grupos de 20. Beleza? Então por isso... Porque já foram dois. Não importa quantos foram. Entendeu? É tipo se fosse assim. Olha só. Vou botar É porque isso aí eu não vou conseguir desenhar. Vou botar uma quantidade qualquer aqui, tranquilo? Se eu fosse botar isso na base 2, por exemplo, pode ser na base 3.
na base 3, como é que eu vou fazer? Eu vou agrupar de 3 em 3, beleza? Aí depois, na segunda etapa, eu vou agrupar de 3 em 3 de novo. Tranquilo? Certo? Tá? Então, que número, como seria a representação desse número na base 3? Seria 1, 0, 1. Todo mundo entendeu? Beleza? Porque olha só, eu tenho um grupo de 9, aí depois não tem nenhum grupo de 3 sobrando, por isso que tem esse 0, e sobra uma unidade. Todo mundo entendeu isso? Beleza? Tá de boa isso ou não? Você fazendo assim, fazendo caso, provavelmente não, mas Tá. Pode fazer outra quantidade, beleza? Mas a questão é que numa primeira etapa eu vou agrupar de 3 em 3. Beleza? Aí eu vou pegar os grupos de 3 e vou agrupar de 3 em 3 de novo. Beleza? Então aqui eu tenho um grupo de 3 ao quadrado mais 0 grupos de 3 mais uma unidade. Por que 0 grupos de 3? Porque não sobra nenhum grupo de 3 fora desse que esses já foram agrupados, entendeu? Se tivesse mais um grupo de 3 ali, ficaria 1 vezes 3. Isso, com essa seria modinha. Fala. O slide que você passou separado de 4. Exatamente, aquele slide que você separava de 4 em 4. Beleza? Eu poderia ter, se eu tivesse isso aqui, ó. Tranquilo? Aqui eu teria mais um grupo de 3, entendeu? Beleza? E se você tiver 2 grupos grandes de 3? Aí seria 2 vezes 3 ao quadrado. isso, 2 vezes 3 ao quadrado. Entendeu? Certo? Podemos fazer isso. Se tivesse assim. Tranquilo? Roberto? Então aqui o que é que eu tenho? Ó, aqui eu tenho 2 grupos grandes, mais um grupo, mais uma unidade que sobra, entendeu? Beleza? Certo? Então na base 3, essa quantidade aqui é representada por 2, 1, 3, não. 2, 1, 1. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá de boa isso? Tá? Então, mas isso aqui, repara só, isso é um código que a gente está combinando com como esse código funciona. Como é que eu sei ler esse número? Tranquilo? Porque nesse código está combinado que esse número que aparece aqui é a quantidade de unidades que sobram. Esse número que aparece aqui é a quantidade de grupos de 3. E esse número que aparece aqui é a quantidade de grupos de 9. Beleza? Então, por isso que esse símbolo aqui, eu sei ler que ele expressa essa quantidade. Tá de boa? Aí assim seria 27. Assim, depois do 81, assim por diante. Tranquilo, pessoal? Certo? Só que eu poderia fazer o seguinte. Vou fazer, olha só. Fala, tá de boa, Roberto? Tá de boa, pessoal, para todo mundo? Esse aqui? Não, é outro motivo completamente diferente. Calma aí. Olha só. Eu estou fazendo suspense. Mas deixa eu só explicar isso aqui, ó. Mas faz de conta o seguinte. Eu poderia agrupar o primeiro agrupamento ser de 3 em 3 e o segundo agrupamento ser de 4 em 4. Entendeu? Por exemplo, porque nos sistemas posicionais, em geral, tem uma base uniforme. Quer dizer que, exatamente, porque eu quis. Beleza? Agora os mais não queriam, tá? Olha só. Então faz de conta. Tipo assim, você quis base 3, mas aí agora você mudou de ideia e aí depois... Isso. Agora eu vou fazer o seguinte.
eu vou fazer o primeiro agrupamento de 3 em 3, beleza? Posso apagar isso aqui? O primeiro agrupamento de 3 em 3. Então eu tenho quantos grupos de 3 aqui? 7, né? Então eu tenho 7 grupos de 3 e sobrou uma unidade. Beleza? Agora, esses grupos de 3, normalmente, eu agruparia de 3 em 3 de novo, aí eu chegaria nisso aqui. Beleza? Só que agora eu resolvi, porque eu quis, como a Natália falou, agrupar de 4 em 4, ou de 2 em 2, tá? Se eu agrupar de 4 em 4, eu vou ter isso aqui, ó. Tranquilo? Certo? Então, esse grupo que está aqui, ele não é de 9, ele é de 12. Tá certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho esses 7 grupos de 3, ele foi desmembrado em um grupo, que eu vou botar assim, de 3 vezes 4, só para lembrar de onde veio isso. Beleza? Mais um grupo de 3, mais uma unidade. Tranquilo? No caso seria 3 de 3. Hã? 3 de 3. Não, mas de 3, porque ele fez um com 4, mas são 3. Não, esse aqui, ó, esse grupo rosa aqui é um grupo de 3 vezes 4. Não, esse aqui é de 3 mesmo. Mas eu tenho 3 deles. Ah, então eu formaria isso. Tá certo. 3 vezes 4. Mas ele não poderia ser assim, um grupo 4 de 3 e um grupo, como você tinha falado, com 3 de 3. Na minha cabeça fez sentido. Como assim? Um grupo 4 de 3? Um grupo 3 de 3. E você tem um grupo. Poderia. Não, poderia. Mas isso que você está falando, calma. Isso que você está falando é outra regra em relação ao que eu estou querendo dizer, entendeu? Exatamente, porque ela diz. Nessa regra que eu estou combinando aqui, eu estou combinando assim: os primeiros grupos eu vou agrupar de 3 em 3, e depois, em vez de agrupar de novo de 3 em 3, eu vou agrupar de 4 em 4. Tranquilo? Então, a quantidade de elementos do segundo nível de grupos não é mais 9, é 12. Entendeu? Porque eu não formei 3 grupos de 3, eu formei 4 grupos de 3. Beleza, pessoal? Roberto? Eu ainda quero saber por que é 18. Mas entenderam isso aqui? Agora vamos lá, por que... Mas eu tô... Isso tudo foi para explicar por que aparece aqui o 20 vezes 18, tá? Todo mundo já entendeu essa parte? Beleza. Então, nesse esquema aqui, que número é esse então? Que número é esse aqui? 360. Beleza, pessoal? Certo? Sabe o que era 360 na cultura maia? Alguém desconfia? O ano. O número de dias do ano. Porque os maias tinham um ano lunar, enfim. Então, o ano maia tinha 360 dias. Então, isso é bem conhecido, tá? Não é? Isso é bem documentado na cultura maia. Então, eles usavam esse negócio estranho de agrupar 18 em 18 para que a representação numérica do ano fosse um negócio esteticamente... Nossa, porque eles fizeram. Exato, porque eles fizeram. Professor, então, se colocasse 2 unidades já não seria mais 18, seria 25. Não, se tivesse 2 unidades aqui, seria 2 vezes 20. Mas continuaria 18. Sim, continuaria 18. E se tiver um número acima? Aí seria 20 vezes 20 vezes 18, entendeu? Aí ele volta Eles fecharam esses vezes 9, eles fecharam grupões de 360. Então ele vai falar 20, 20, 18. 20, 18. Então, ó, isso aqui é um grupo de 360. Se tivesse outra bolinha, seria 2 grupos de
360. Mais uma ordem, Tá. por favor. Calma aí. Vou botar assim. Ó, esse aqui são... Vou botar outras coisas também. Peraí, só pra... não, depois eu não vou saber fazer essa conta. Mas é só para representar. Olha só. Esse aqui seria... esse aqui é o quê? 10 unidades. Esse aqui é 6 grupos de 20. 2 vezes. Isso aqui é 2 grupos. E o outro é o seguinte, aí beleza, isso aqui acabou. 18 vezes 20 ao quadrado. Entendeu? Por quê? Porque agora eu tenho grupos, cada negócio desse aqui é um grupo de 360. Concorda? Essa bolinha aqui representa um grupo de 360. Essa aqui representa outro grupo de 360. Agora eu vou pegar essas bolinhas e agrupar de novo de 20 em 20. É como se eu estivesse agrupando anos. Exato isso. Então aqui, posso apagar isso aqui, né? Então isso aqui vai representar 2 vezes 18 vezes 20 vezes 20 de novo. 5 não? 5. Foi mal. 5. Isso, beleza, pessoal? Certo? Mas isso tudo é para o ano ter aquele símbolo lá. Isso, de novo, tem a ver com essa visão dos maias de universo. Fala. Isso tem a ver com o fato de a gente pegar essa referência que daria 360 graus? Então, esse 360 tem a ver com a pergunta da Ana Paula, porque 360 é um número que tem multidivisores. Entendeu? Beleza? Então, agora, poderia ser 120 também. O que é 360? Mas 360 graus é porque, se a circunferência tivesse 100 graus, vários ângulos seriam, em vez de ser números inteiros, seriam dígitos periódicos. Entendeu? Ângulos que a gente gostaria de representar, tipo 60 graus. Entendeu? Beleza, pessoal? Certo? Tem a ver com números divisores. E a gente vai voltar a falar sobre isso mais pra frente. Tá, pessoal? Tá de boa até aqui? Tranquilo? Calma aí que eu tô com a aula 5h30, tá? Mas só mais umas coisinhas. Tá de boa isso? Tá? Então, olha só. Eu ia falar outra coisa que eu esqueci. Mas aqui alguma dúvida? Tá. Então, só para eu terminar. Isso aí dos egípcios. Todo mundo já viu esse sistema egípcio também. Que agora está na moda, tem nos livros também. Isso aí tem toda uma discussão também com relação... Porque isso aparece agora nos livros, né? Assim. E aí entrou na moda, né? O sistema egípcio. Só aparece. Pois é. Tipo, aí tem várias questões envolvidas nisso, né? Primeiro é isso que o Giovanni falou, que é usar a história como curiosidade, né? Assim, que é usar uma coisa, uma história anedótica, né? Um uso da história que aparece igual, tipo assim, no PNLD, né? Tem uma coisa que conta favorável, na verdade é obrigatório que os livros têm que discutir história da matemática. Mas essa história anedótica, né, que a gente chama, que põe como uma curiosidade. E aí põe lá, a história que aparece é assim, Teorema de Pitágoras, aí tem uma nota de rodapé, Pitágoras era matemático, que é ridículo isso. Enfim. O que a gente discutiu criticamente nas aulas da FUSAP, fundamento de funções e conjuntos, que a gente fez uma análise dos livros através da lei e da PNLD. Legal. Análise crítica, se realmente cumprem ou se pedem um pano de fundo para dizer que está ali. Foi? Probabilidade. Já defendi. transformou. Vou lembrar agora.
Aí a gente discutia exatamente isso, porque não era matemática, era a etnomatemática que também tinha que estar ali, a história que devia estar ali, que estava ali realmente, de fato, era uma justificativa. Exatamente. Ele E os livros. porque está aqui, ó. E os livros, assim, só um parênteses que eu acho importante também, os livros agora, o PNLD, ele é assim. Para o livro ser aprovado, ele tem que cumprir uma lista gigantesca de condições. Só que não precisa ter nenhuma coerência entre essas condições. Então, literalmente, os livros são assim: página 20, quilombo, página 21, fórmula de Bhaskara. E assim são os livros de matemática do ensino médio agora. Só para dizer lá, checklist, né, que tem que ter. Aí tem que ter pessoas com deficiência, aí tem lá um desenho de uma pessoa com cadeira de rodas, ponto. Porque um exemplo que eu, só para você ter o exemplo que eu citei, por exemplo, você tem a obrigatoriedade da história da matemática, você tem a obrigatoriedade também da discussão crítica. Exatamente. Então, se você está falando da história da matemática, tem que vir com as outras obrigações. Isso. Só que os livros são aprovados só por ter lá a história da matemática. Desenhado, falando assim, essa, e ponto. Aí você já funcionava. Isso, exatamente. Pedro. No projeto de mestrado, para entrar na UF, foi sobre a relação dos livros didáticos, que é aprovado pelo PNLD de 2016, 2017, e uso de jogos. Eu não consegui continuar. Eu tive que interromper. Por quê? Porque não tinha jogo. Porque não tinha jogo no livro didático. Mas no livro do relato do PNLD, estava lá. Jogo, página tal, quando você olhava o livro em si, era uma coisa. Tinha, mas assim. Ninguém. Mas olha só, a avaliação do PNLD, vou até cortar essa parte, mas eu sei porque eu já participei, tá? E a gente, quando a gente avalia o livro do PNLD, tem essa angústia. Não é exagero, é literalmente assim, tem uma coisa lá, tem que falar de povos originários. Aí você vê nos 3 volumes do ensino médio, tem uma linha mencionando povos originários. Você tem que aprovar o livro. É literalmente assim, não é exagero. Tem livros que tem uma menção a uma coisa, mas no edital do PNLD fala, o livro tem que ter isso. Se tem uma menção, o livro tem isso, ele eles entram com recurso, é muito dinheiro envolvido, né? Assim. As editoras ganham muito dinheiro com o PNLD. Então eles entram com recurso. Esses jogos não funcionavam. Então, em tese, não tem um mecanismo legal de fazer essa recusa com a crítica. Eu acho que o edital do PNLD tinha que ser escrito de outra forma. A gente pode escrever a crítica lá, não necessariamente ela vai ser acatada. Mas o edital do PNLD hoje é uma lista de condições. Entendeu? Você vai cortar. Não sei. Depois, se quiser engajar, bota logo na chamada. Tá. Olha só. Eu acho que não precisa, porque agora a gente tem um compromisso de sigilo só num determinado período que já passou, né? Assim, depois não é mais sigiloso, quem é avaliador. Né? Mas olha só, só uma outra questão sobre os egípcios, né? É que outra discussão disso aparecer nos livros é do racismo também, né? Porque só aparece o sistema egípcio, então é meio como se os egípcios fossem uma representação, um exemplo de cultura africana, mas eles são representados como brancos, né? Aí tem a discussão se os egípcios eram brancos ou não, se os egípcios eram negros, mas eu não sei responder essa pergunta, mas o fato é que o exemplo de cultura africana que aparece no livro didático é de uma cultura branca, entendeu? Enfim, mas aí o sistema de numeração egípcio era um sistema aditivo, porque como eu disse antes, cada símbolo desse aqui representa uma potência de 10 e o resultado do número é a soma dos símbolos. Beleza, pessoal? Tá? E aí tem outra questão, que também é aquela coisa que eles não queriam, que com esse sistema você não era capaz
de representar números arbitrariamente grandes, tá? Cada nova ordem de grandeza, você teria que inventar um novo símbolo. Aí tem uma interpretação disso que é uma limitação da cultura egípcia, porque eles não conseguiam, e a outra interpretação com a qual me alinha, porque eles não queriam, entendeu? Não precisavam representar números muito grandes. Bom, aí, deixa eu avançar aqui, a gente vai voltar a isso na aula que vem, tá? Porque eu gosto muito disso aqui. Calma aí. Calma aí, rapidinho. Eu gosto muito disso aí, tá? De fazer contas em outras bases. Eu não posso dar uma disciplina sem fazer isso. Mas olha só. Mas para acabar a aula, eu queria só falar disso aí, tá? São 3 características dos sistemas de numeração posicionais, tá? E repara que eu estou usando, baseado nisso tudo que eu estou falando hoje, eu estou usando a palavra característica e não vantagem, beleza? Porque a ideia de vantagem seria ver esse sistema como mais avançado que os outros, etc. Tranquilo? Então, quais são essas características que foram importantes para a disseminação do sistema indo-arábico no mundo? Tranquilo? Certo? E por que? Então, essas características facilitavam o uso do sistema indo-arábico para fazer certas coisas. Mas essa facilitação, a gente não pode simplesmente falar como uma vantagem, porque elas serviram, por exemplo, as navegações, por exemplo, né? Assim. Então, se a gente fala que isso é uma vantagem, a gente está dizendo que todas as coisas para as quais isso aí serviu são coisas boas, digamos assim. Beleza? Então não é uma vantagem, são características que serviram àquele momento histórico lá da Europa. Beleza? Então que características são essas? Primeiro, que a gente, nos sistemas posicionais, com um conjunto finito de algarismos, a gente consegue representar qualquer número natural. No sistema egípcio, que a gente acabou de ver, isso não é possível. Cada nova ordem de grandeza, a gente tem que inventar um novo algarismo. Tá claro isso? Certo? Bom, por exemplo, o sistema indo-arábico de 0 a 10, de 0 a 9, eu represento qualquer número. Tá legal? Todos posicionais. Isso é uma, não é da base 10, tá? É dos sistemas posicionais. Bom, a outra característica, e essa aí a gente vai voltar a falar muito dela, porque eu adoro isso, eu fico viajando, que é a generalização para números não inteiros. Tranquilo? Então, quando a gente escreve, por exemplo, como eu falei, 365, tranquilo? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo agrupamentos sucessivos da base. Então eu agrupo de 10 em 10, de 100 em 100 assim por diante. Se eu escrevo 365,28, eu estou fazendo o quê? Divisões, subdivisões da unidade pela base. Então, da mesma forma que eu tenho dezenas e centenas, eu tenho décimos e centésimos, assim por diante. Então, o que significa esse vírgula 28? Que eu vou pegar a unidade, dividir 10 em 10 e pegar 2. Tranquilo? Então, assim que eu consigo, esses sistemas posicionais, eles admitem uma generalização natural para representar números não inteiros. Beleza? E, de novo, isso não é uma característica só da base 10. Se eu for usar a base 3, em vez de pegar a unidade e dividir em 10 em 10, eu vou pegar a unidade e dividir em 3 em 3. Beleza? Então aqui eu tenho 1/3, 2/3. Beleza? Então, como é 1/3 na base 3? 0,1. 2/3 na base 3 é 0,2. Beleza, pessoal?
Tranquilo? Porque da mesma maneira que 2 décimos na base 10 quer dizer o quê? Eu peguei a unidade, dividi em 10 pedaços e peguei 2 pedaços, né? 2 partes. Aqui eu estou pegando a unidade, dividido em 3 pedaços e pegando 1. Então é 0,1 na base 3 quer dizer isso. E 0,2 quer dizer isso, beleza? Tranquilo? Outra observação sobre isso, reparem que eu estou usando a palavra números não inteiros, que normalmente se usa para números decimais. Eu não gosto dessa palavra, números decimais. Por quê? Porque primeiro que é decimal não é um número, é uma representação. Tranquilo? Um número por si só é decimal, eu represento ele na base 10. Segundo, porque isso aqui é tão decimal quanto isso, né? Assim, eu estou usando a base 10 para representar um número. Então a gente fala número decimal como se fosse assim, o que está desse lado da vírgula não é decimal, o que está desse... Então eu prefiro números inteiros e números não inteiros, tá? Ou parte inteira e parte não inteira. Então, isso é outra característica e a gente, mais para frente, a gente vai fazer isso, vai escrever frações na base, outras bases, beleza? Base 5, base 7, base 6, qualquer base aí que vocês quiserem. Vai escrever número e também números irracionais em outras bases. Tranquilo? Então a gente vai escrever, por exemplo, raiz de 2 na base 5. Beleza? E vai escrever também π também na base, outra base, π na base 7, tá? Beleza? Aí eu vou falar uma coisa que eu vou deixar um suspense assim, tá? Que é o seguinte, eu falei, a gente vai escrever, por exemplo, raiz de 2 na base 7 e π na base 7. Base 7 é um exemplo, pode ser qualquer base, tá? E π na base 7. Raiz de 2 na base 7, a gente vai escrever honestamente. π na base 7, a gente vai escrever roubando. Tá? Depois eu falo o que eu quero dizer com isso. E não é porque é a base 7, poderia ser qualquer base. Tá? Enfim. E finalmente, o que a gente vai continuar a falar na semana que vem, a gente consegue também algoritmos simples, entre aspas, para as operações elementares, né? Por quê? Os algoritmos que nós temos, eles são baseados no esquema da base do sistema indo-arábico, mas, de novo, não por ser posicional, mas, aliás, não por ser base 10, mas por ser posicional, tá? Então, o fato do nosso sistema ser posicional, que é a base para aqueles algoritmos da adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, aqueles esquemas de vale único e de emprestado, que eu acho esse muito louco também, né? Esses sistemas são esquemas de quê? Decomposição e reagrupamento. Beleza? Pedir emprestado fica mais engraçado, tá bom? Deveria ser pedir roubado. Pedir roubado, exatamente. Beleza, pessoal? Certo? E aí a gente pode fazer esses algoritmos em qualquer base, não precisa ser na base 10. E na aula que vem, a gente vai fazer isso. Tá legal? Fazer contas em outras bases. Tá? Uma preparação, divisão é a mais legal. Vamos fazer divisão em outra base, beleza, pessoal? Certo? Então valeu. Então é isso. Até semana que vem.